Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Vamos começar mais uma live de devocional. Já vou enviando aqui para todo mundo. Você também clica no aviãozinho e compartilha com todo mundo. A Maria já entrou com a gente. Manda para a Dárcia, Consuelo já entrou com a gente. Manda para a Stephanie, a Dárcia entrou também. Pastora Joyce. Vamos compartilhando aí com todo mundo. O devocional de hoje tá top, forte, tremendo. Paz do Senhor, a paz do Senhor. Manda para todo mundo, manda nos grupos, já vai compartilhando aí, manda os aviãozinhos para a gente poder fazer o nosso devocional de hoje. O devocional hoje começou a entrar no bloco do orgulho, então assim, agora que vai aprofundar nas feridas da alma, no orgulho. E assim, esse bloco, eu acho que um dos melhores do devocional. Então essa parte requer da gente atenção, cuidado, meditação. Alguns dias serão mais longos e é importante também fazer, né, as atividades, preencher, buscar na sua memória recordação para estar tratando, né, as feridas na alma, para estar tratando aquilo do seu passado que ainda tem resultados na sua vida hoje, né, resultados negativos na sua vida. Então, compartilha com todo mundo, manda para todo mundo para a gente ganhar tempo, trazer mais o conteúdo e agilizar nosso processo. Passar alguns recadinhos aqui para vocês. Quem não participou da nossa imersão que nós tivemos na bio do meu Instagram, tá a lista de espera da imersão. Então a gente ainda não tem uma data definida da próxima. Acredito que nos próximos meses a gente vai estar fazendo outra imersão. Então você que não conseguiu participar, coloca seu nome na lista de espera para ser uma das primeiras pessoas a receber o link quando a gente abrir a inscrição. Dia 12 de abril será o nosso próximo encontro de mulheres. Então, você que puder estar presente na nossa igreja, quem não puder, que quiser assistir online, a gente também vai estar transmitindo e vai ser uma bênção. Paleta de outono, estamos entrando agora no outono, então vai ser tons de marrom, cores mais relacionadas ao outono. Além disso, vamos ter nossa conferência de mulheres. Nós já fechamos com os levitas, já fechamos com as pessoas que vão ministrar e tem muita coisa boa vindo por aí, muita novidade vindo por aí. E eu tenho certeza que vai ser extraordinário. E eu conto com vocês para a gente viver esse momento junto. Então, vou esperar mais 2 minutinhos para vocês chamarem todo mundo para a gente poder fazer uma oração e começar, tá bom? Então, acredito que os recados são esses. Só esperar vocês para a gente poder começar. Stephanie entrou com a gente. Já vai compartilhando aí com todo mundo. Chama quem não entrou ainda, porque vai ser tremendo. Vou até compartilhar aqui também. Não tá conseguindo compartilhar no WhatsApp? Eu não sei por quê. Era para dar certo. Qualquer coisa, compartilhe o link do meu perfil. Às vezes dá certo. Sem ser o da live. Porque se eu compartilhar aqui agora, vai cair. E aí, as últimas vezes que eu saí, não deu muito certo. Mas
Eita, Glória, a Stephanie entrou, deu certo. Amém? Vamos fazer nossa oração para a gente começar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa noite, Pai, nos colocamos diante da Tua presença. Estamos encerrando o terceiro mês de 2025. Estamos encerrando o mês de março de 2025 e temos sido disciplinadas até aqui. Todas as segundas-feiras estamos dedicando tempo para meditar na Tua palavra, dedicando tempo para aprender mais de Ti, dedicando tempo para aprimorar os nossos conhecimentos, para que não venhamos padecer por falta de conhecimento, que o Senhor venha abrir a nossa mente, abrir a nossa visão, abrir o nosso entendimento, para que a gente venha absorver tudo que for ministrado nessa noite, tudo que for falado, tudo que for compartilhado, que toda resistência da nossa mente, que todo orgulho venha cair por terra, que venhamos ter humildade para reconhecer as nossas falhas, para reconhecer nossos defeitos, para ir nos aprimorando dia após dia, para não sermos, Senhor, refém do orgulho, refém da ofensa, que venhamos ser libertas em todas as áreas, curadas em todas as áreas da nossa vida, para sermos quem o Senhor nos chamou para ser, para termos uma identidade restaurada, para termos, Senhor, a nossa identidade de acordo com o que o Senhor nos formou, de acordo com o que o Senhor nos criou, de acordo com o plano que o Senhor tem para nós e não com aquilo que nós queremos ser. Pai, é isso que eu te peço nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Luana entrou com a gente. Então vamos começar. O tema de hoje é qual a origem dele nas nossas vidas. E esse dele aqui está se tratando do orgulho. Então é qual a origem do orgulho nas nossas vidas. E o texto, a referência bíblica está em Provérbios, capítulo 16, verso 18, que diz assim: o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. E aqui esse texto de Provérbios, todos os provérbios, eles nos ensinam muito. E esse texto em especial, ele está falando muito do orgulho, falando que o orgulho ele precede a destruição. E o espírito altivo, ele vem antes da queda. Então, quando a gente observa, a nossa vida, quando a gente observa as nossas situações que nós vivemos, as disfunções que existem na nossa vida, os distúrbios, tudo que está em desacordo, a gente observa que tem uma raiz de orgulho. E o orgulho, ele é algo que às vezes a gente não consegue observar na nossa vida. É algo que muitas das vezes ele se camufla e a gente não consegue identificar o orgulho nas nossas vidas. Então, quando a gente observa a raiz do orgulho que existe em nós, é um lugar onde a gente não está agradando a Deus. É um lugar onde a gente ainda não foi transformada. É um lugar onde a gente ainda não foi lapidada por causa do orgulho. E aqui a gente vem ver que ele entra na nossa vida de uma forma sorrateira. Ele entra na nossa vida como se fosse algo benéfico, como se fosse para nos proteger, como se fosse para nos ajudar, como se fosse um muro de proteção em nosso favor. Porém, ele não se torna um muro de proteção, ele se torna um muro que nos afasta de quem Deus nos criou para ser. Um muro que nos afasta de estar no lugar onde Deus planejou para nós. E aqui ele entra nos nossos momentos de dor, ele entra no nosso momento de aflição, ele entra nos nossos traumas de infância, nas situações que nos marcaram de forma emocional. Então aqui a gente percebe que ele entra ali nas nossas experiências de dor, quando nos sentimos abandonados, traídos, trocados, comparados, criticados, humilhados, espancados, abusados ou qualquer experiência que nos sentimos não amados, não aceitos, não pertencentes a um grupo, um sentimento de rejeição. E aqui, é tão interessante que quando a gente começa a observar
isso, o orgulho, ele entra nas nossas fraturas emocionais. Ele entra nas nossas feridas de alma. Ele distorce a nossa identidade. E no momento onde a gente era para ser assim, ele entra na nossa vida e distorce quem nós éramos para ser. E ali, né, quando a gente percebe que ele adultera a nossa imagem, ele adultera a nossa visão. E ele entra nas situações na nossa infância, aonde a gente ainda não conseguia identificar que era orgulho. Ele entra nas nossas situações de dores, de traumas do passado. Então a gente percebe, né, que quem vive fazendo só o que gosta, ele passa o resto da vida fazendo o que não gosta. E por que eu anotei essa frase aqui? Porque lidar com o orgulho nos causa dor. Lidar com o orgulho nos causa desconforto. Às vezes é mais cômodo deixar o orgulho lá quietinho, paradinho, do que tratar o orgulho. Muitas das vezes a gente prefere ficar na nossa zona de conforto, lidando com os problemas, do que tratar a raiz do problema. E a gente só fica postergando, só fica jogando para frente, só faz com que aquilo vire uma bola de neve. Então nós precisamos enfrentar esse problema, a gente precisa ir atrás da raiz do problema e enfrentar as situações que vão aparecer. E aqui a gente vai precisar entender que a gente vai fazer algo que não gosta. Às vezes a gente vai ter que se humilhar, às vezes a gente vai passar por situações complexas, fazendo algo que não gosta nesse momento para ter uma vida de liberdade lá na frente, para ter uma vida de alguém que é curado emocionalmente lá na frente. Então o preço da mudança, ele é alto, mas o preço de continuar da mesma forma que estamos, ele também é alto. Eu estava conversando com uma amiga hoje e ela me trouxe uma frase que é: escolher o seu difícil. Porque estar num lugar de dor é difícil, mas estar em um lugar de ser curado também é difícil. Então nós precisamos escolher qual é o difícil que nós vamos enfrentar. A gente vai ficar colhendo as dores do orgulho ou a gente vai enfrentar as nossas feridas para sermos curadas do orgulho? Hoje você tem duas opções. Você pode parar esse processo aqui e continuar a sua vida sendo orgulhosa, continuar a sua vida com esse sentimento, continuar a sua vida carregando os traumas do passado, carregando as dores, carregando os muros de proteção, ou você pode querer abrir a sua visão, reconhecer aonde você estava errando, reconhecer quais são suas fraturas emocionais, reconhecer onde você precisa de cura e ir atrás dessa cura, buscar essa transformação, buscar essa mudança, buscar a transformação. Por isso que é importante a gente entender o que nós vamos querer, porque de toda forma vai ser difícil. Mas escolha qual vai ser a dificuldade que você vai enfrentar. Escolha qual é a guerra que você quer enfrentar. E aqui, né, a gente sabe que tudo tem um preço. A mudança tem um preço. Não querer mudar também tem um preço. E se a gente for guiado pelo orgulho, a gente perde a nossa família, a gente perde o relacionamento, a gente perde o trabalho, a gente perde um corpo saudável, passa a ter um corpo doente por conta do orgulho. Então é difícil enfrentar, né, as nossas feridas, é difícil. Mas até quando a gente vai colher isso? Até quando a gente vai ter problemas na nossa área financeira, problemas na área emocional, problemas no casamento, problemas no trabalho, problemas com a família por conta do orgulho? Nós precisamos enfrentar o orgulho para sair desse lugar e chegar num lugar de plenitude, um lugar onde Deus planejou para nós. E aqui, né, a gente precisa identificar quando o orgulho entrou na nossa vida. E o orgulho, ele entra na nossa vida muito cedo. Não foi de agora, não foi hoje, não foi ontem, mas foi desde a sua infância. E quais foram essas situações? Palavras de acusação. Muitos de nós, na infância, sofreu palavras de acusação. E não é de qualquer pessoa, são de pessoas importantes para nós. Pessoas que nós respeitamos. Pai, mãe, tio, vô, vó, pessoas do nosso convívio, pessoas que nós amamos, que muitas das vezes falaram palavras de acusação que nos magoou,
palavras de acusação que nos jogou para baixo, palavras que não nos trouxe aquilo que a gente precisava naquele momento, pelo contrário, nos desmotivou. Então, quantas pessoas, né, às vezes na infância, ouviu alguém falando assim, eu só estou passando por isso por causa de você. Eu só estou aguentando esse trabalho por causa de você. Eu só estou nesse relacionamento por causa de você. Se não fosse você, eu separava. Se não fosse você, eu pedia demissão. Se não fosse por sua causa, eu faria algo. Então isso é um tipo de palavra de acusação que coloca um peso sobre a criança, um peso sobre nós na nossa infância, que nos leva para esse lugar onde o orgulho entra para nos proteger. Então, muitas das vezes você cresce se sentindo culpado. Você cresce achando que é culpado pela dor das pessoas, culpado pelos problemas da pessoa, e na vida adulta você começa a se sabotar. Na vida adulta você sempre volta para esse lugar aonde você está culpado, aonde você passa por uma situação culpado. Você está fazendo tudo certo, você se sabota e faz algo errado para voltar para esse lugar de quem é culpado dos problemas dos outros. Então nós precisamos entender que as palavras de acusação que nós ouvimos quando ainda éramos jovens nos causaram traumas. E aqui a gente percebe que não foi só essas palavras de acusação, porque essas palavras nos fizeram sentir que a gente não merecia as coisas, que a gente não era merecedor. E quem não é merecedor não cresce na vida, quem não é merecedor não rompe, quem não é merecedor não alcança aquilo que deseja, sempre vai arrumar um jeito de se sabotar, sempre vai arrumar um jeito de errar, de fazer maus escolhas para voltar para esse lugar. Então, quem também passou por situações onde viu discussões no relacionamento, onde viu pai e mãe brigando, pai e mãe se agredindo, pai e mãe discutindo, se sentiu como? Se sentiu impotente, se sentiu inseguro, se sentiu de uma forma onde mesmo que amava o pai e a mãe teve que tomar partido, porque teve que escolher quem está errado na história. Não, eu amo muito minha mãe, eu amo muito meu pai, mas meu pai está errado. Meu pai não podia fazer isso com minha mãe. Minha mãe pegou algo do meu pai traiu minha mãe. Eu amo meu pai, ele é meu herói, mas ele está errado. Então a gente teve que tomar partido em situações que não deveríamos. E isso causa traumas na identidade de uma criança. Isso adultera a identidade de uma criança. Muitas pessoas também passaram por abandono, seja de pessoas vivas ou mortas. E aí você pode pensar, abandono de pessoas mortas? Como assim? Você não foi abandonado. Porém, quando alguém perde um pai, perde uma mãe muito cedo, mesmo que ela conte uma história que ali foi uma fatalidade, que não foi porque a pessoa quis, ela se sente abandonada. Por quê? Quando precisou da mãe e do pai, eles não estavam lá. Quando precisou de uma proteção, de um afeto, de alguém que fosse numa festa da escola, não tinha a pessoa lá. Então, mesmo que não foi algo combinado, mesmo que não foi uma escolha da pessoa, gera a sensação de abandono na criança. E de pais vivos? Muitas das vezes divórcios acontece isso, o pai se afasta ou a mãe se afasta, ou então mães que não criam seus filhos, deixa a avó criar, dá para outra pessoa criar, gera a sensação de abandono. E às vezes nem é de fato aquilo. A pessoa pode estar presente, mas a pessoa se sente abandonada porque a pessoa trabalha demais, não dá atenção, não tem um momento ali de conexão com o filho, troca ali o momento com o filho pelo trabalho. Então isso também pode gerar essa sensação de abandono na pessoa. E ali não é só isso, né? Essa dor, né, de divórcio, de crise financeira, e isso faz, né, que traga essa dor de divórcio, de crise financeira, de autossabotagem, de começar as coisas e não terminar, de ser arrogante, de já sabe de tudo, de não precisa de ninguém. Tudo isso são muros que a pessoa cria por conta dos traumas que foram vivendo. Outra situação também, enfrentou muita comparação na infância.
Quem já tem irmão e já ouviu falar, não, seu irmão é bom, você não é boa. Seu irmão é inteligente, você não é. Seu irmão dá conta, você não dá. Ou então, nossa, fulano, seu primo, seu irmão tá na faculdade, você não tá. Fulano tem um bom carro, fulano tem uma boa casa, fulano tá estabilizado. Quem passou por comparações na infância, ele tem ali a sua autoridade, né? Alguém que é importante, que o compara com outra pessoa, aquilo diminui a pessoa, aquilo fere a crença de capacidade da pessoa, a pessoa começa a se menosprezar, começa a desacreditar de quem é, não acreditando ali que pode fazer, que pode conquistar, que pode vencer, por conta que foi diminuído através das comparações. Então, outro tipo de situação que o orgulho entra na infância é a impaciência. E essa da impaciência, eu acho que 100% passou na infância. Por quê? Quantos nunca ouviu alguém falar, cala a boca, menino, não fala agora, adulto tá falando. Ou então, impaciência para a criança se alimentar, coloca a chinela em cima da mesa e fala, você vai comer. Vai comer agora e come rápido, come depressa, engole essa comida. Então, tudo isso, ele vai gerando traumas na criança. Ameaça, né, de violência física, ameaças verbais, tudo isso vai ferindo a criança e vai gerando traumas, seja ali consciente ou inconscientemente. Então, a gente precisa entender que quando você passa por uma situação uma vez, aquilo não vai ter um impacto tão grande. É igual se você pegar seu braço e riscar. Você não vai sentir nada. Agora fica ali um dia riscando, 2 dias riscando, você fica ali o tempo todo riscando no mesmo lugar. Aquilo vai começar a incomodar, aquilo vai começar a doer, aquilo vai começar a pesar e pode até gerar um machucado de fato. Então a gente tem que entender que tudo aquilo que é repetido na nossa vida, ele gera impacto, seja positivo ou seja negativo. Então, quando isso acontece, o orgulho entra. E quando o orgulho entra é como? A partir de agora ninguém mais vai me machucar. A partir de agora, homem nenhum mais faz isso comigo. A partir de agora eu sou independente, não dependo mais de ninguém. A partir de agora eu faço isso. A partir de agora ninguém me humilha, ninguém me abate. A gente começa a criar proteções de autodefesa com orgulho. E ali a gente vai ter disfunção dentro do relacionamento, disfunção nas finanças, disfunção até no nosso relacionamento com Deus, por conta de tudo que a gente sofreu na infância. Então a gente começa a fazer promessas para nós mesmos. Ah, não, a partir de agora isso não acontece mais. Não, a partir de agora eu sou desse jeito, se quiser vai ser assim, ninguém faz isso comigo. Então a gente começa a fazer um diálogo para nos proteger. E o orgulho, né, ele vai fazendo isso com a gente. Então, tem 2 situações. Ou você começa a fazer demais, ou então você entra num lugar de vítima sofredora, onde eu não dou conta, ninguém me ajuda, eu não posso, eu não consigo. Então, tem 2 padrões. Ou a pessoa vira um trator passando por cima de todo mundo, ou a pessoa fica nesse lugar de vítima, nesse lugar de sofrimento, até situações piores. Então, a gente percebe que isso afeta diretamente a nossa crença de capacidade, a nossa identidade, o nosso valor. Porque, às vezes, a pessoa fica viciada em fazer. Ah, no sentido de que eu tenho que fazer para mostrar que eu sou boa, eu tenho que vencer para mostrar que eu sou bom, eu tenho que conquistar para mostrar para as pessoas que eu dou conta, ou então volta para esse lugar onde a pessoa não faz nada. Não, eu preciso de alguém, eu não dou conta sozinho, me ajuda. Então, são 2 vertentes. A gente precisa analisar na nossa vida o que nós passamos para lidarmos com essas raízes, com essas feridas e tratarmos. E a pastora Joyce colocou aqui, verdade, isso já aconteceu comigo. Promessa para mim mesmo, sem pedir direção de Deus. Nesses momentos, a gente deixa o orgulho falar por a gente. E quando o orgulho fala,
ele tira a nossa razão, ele cega os nossos frutos do espírito e ele age por si só. Então, o orgulho, ele entra nesse lugar de nos levar à prepotência, de nos levar à arrogância, de nos levar a uma situação que a gente não quer mais. Então, a gente precisa muito ter cuidado com isso. A gente precisa avaliar na nossa vida, porque todo mundo já passou por algum tipo de trauma na infância. Ou até mesmo na vida adulta, situações de forte impacto emocional, situações que marcaram nossa vida de uma forma abrupta. Então, assim, eu mesmo na minha vida, eu já identifiquei situações de abandono, situações de rejeição. Eu acredito que eu já até contei aqui, né, que meus pais se divorciaram quando eu ainda era jovem, né? Eu tinha 11 para 12 anos quando os meus pais se divorciaram. E desse momento em diante, eu era muito próxima do meu pai. Normalmente, filha mulher mais próxima do pai, né? Eu era muito apegada a ele. E depois do divórcio, a gente não teve tanto contato. Então, o que acontece? Eu me senti abandonada. Eu me senti rejeitada. E isso trouxe situações de que a gente que tem criado só por mãe fala o quê? Você não precisa depender de homem, você não precisa depender de ninguém, você tem que correr atrás, você tem que conquistar as suas coisas. E até pra mim namorar, eu não queria namorar. Eu falava que eu vou estudar, não, eu tenho que me formar, eu tenho que fazer faculdade. No meu casamento, quando eu casei, eu tive um embate com meu marido, que a gente quase separou porque ele queria que eu trancasse a faculdade. E eu falei, eu não vou trancar. Então a gente entra naquele lugar de arrogância de falar, não manda em mim, eu que faço, eu que dou conta, não preciso. E para entrar nesse lugar, né, de mulher submissa, que é o que a Bíblia nos ensina, a gente apanha. Porque dói, o nosso orgulho, ele quer que a gente seja prepotente, que a gente seja arrogante, que a gente quebre o pau. E ali a Bíblia tá falando o quê? Domínio próprio, paciência, bom ânimo, longanimidade. Então, até mesmo em situações do cotidiano. Quantas vezes alguém fala algo para nós que nos desagrada e a gente deveria ali se calar, a gente deveria pensar e a gente vai lá e rebate. Não, ouviu, vai levar. Falou, vai levar. Não, agora ninguém fala mais assim comigo, ninguém me toca. Então, a gente precisa entender que a gente tem que mudar nesses pequenos pontos e tudo isso é orgulho. O orgulho entra por vários pontos, até às vezes na demonstração de amor. Porque numa sessão de coach que eu fiz, eles falaram para mim descrever 3 situações que mais me deixaram feliz. E depois 3 situações que eu mais me senti triste. E ali, numa dessas situações, eu coloquei o falecimento de uma avó minha de consideração que eu tinha. E ali, a gente fala as coisas e depois que a gente vai entender o processo, né? E lá, eu citei 3 situações onde eu me senti abandonada. Não sabia, né? Naquele processo eu não estava entendendo, mas eu me senti abandonada porque ela faleceu e eu não consegui me despedir dela. E o sentimento interior que eu tinha era que todo mundo que eu amo vai embora. Todo mundo que eu amo me abandona. Todo mundo que eu amo sai da minha vida. Então a gente precisa entender isso e precisa ressignificar. Precisa entender que aquilo não é uma verdade. Porque a partir do momento que eu tenho esse pensamento, eu vou me afastar das pessoas, eu não vou me envolver emocionalmente com as pessoas, eu não vou demonstrar que amo, porque senão eu vou sempre voltar na situação de dor, eu vou sempre voltar na situação de orgulho. E a pastora Joyce colocou que verdade, quando agimos por conta própria nunca dá certo. Então, assim, na situação que a gente enfrenta, algumas coisas despertam os nossos gatilhos emocionais que estão ligados ao orgulho. E a gente precisa entender esses gatilhos para que a gente possa combater realmente eles. Então a gente tem ali uma classificação de 5 feridas emocionais, entre elas a rejeição, entre elas o abandono, entre elas a injustiça. Quantas vezes você fez algo de forma certa, mas as pessoas foram injustas com você, te cobrou por algo que você não fez, te puniu por algo que você não fez. Então, tudo isso vai gerando traumas que ali vai definir o seu comportamento dali em diante.
Se não for realmente uma busca por uma mudança, identificar esses pontos, buscar em Deus uma transformação, buscar em Deus ali ser realmente tocado e transformado, a gente vai vivendo um ciclo eterno dessa forma. E não é isso que Deus tem para nós, não é isso que Ele planejou para nós. Nós precisamos entender qual é a nossa identidade. E o orgulho, ele não pode distorcer a nossa identidade. Porque se a gente não trata ele, ele vai colocar comportamentos em nós que não faz parte de quem nós somos. Ele vai colocar em nós situações de ofensa, vai colocar em nós situações onde a gente vai ser arrogante, onde a gente vai agir de forma ali sem pensar. E tudo isso, gente, vou dar um spoiler do próximo devocional. Lá tem para marcar o X as manifestações de orgulho que a gente tem na nossa vida. Uma delas, a arrogância. Quantas das vezes a gente age de forma arrogante, a gente pensa que já sabe de tudo, pensa que nossa opinião é certa, pensa que a gente que tá sempre certa. A prepotência, quando a gente é prepotente, o quê? Eu não preciso aprender, porque eu já sei. Ele nos emburrece, porque se eu tenho humildade de aprender com as pessoas, se eu tenho humildade de ouvir a opinião de alguém, eu sempre vou estar crescendo em conhecimento. Agora, a partir do momento que eu sou prepotente, que eu sou a boa, que eu dou conta, que eu faço que aconteça, eu não vou crescer, eu não vou evoluir. A vaidade, muitas das vezes nós somos vaidosos. Essa vaidade aqui não é de beleza, mas é de ego mesmo. Atalhos. Quantas das vezes a pessoa pega atalho para poder chegar onde quer? Tem um caminho para trilhar, tem um percurso, mas não, eu vou fazer um atalho, eu vou pegar uma diquinha. Pessoas que falem por conta de atalho? Gente, esses jogos aí, essas casas de aposta é atalho. A pessoa sabe que para ela enriquecer, ela vai ter que trabalhar, ela vai ter que se esforçar, ela vai ter que investir, vai ter que guardar dinheiro. Não, eu vou pegar um atalho, vou jogar ali, vou ganhar um dinheiro fácil. Ah, um atalho. Ah, não, para meu relacionamento dar certo, eu tenho que fazer isso e isso. Não, vou pegar um atalho e vou fazer de forma errada. Então, a zona de conforto também é uma manifestação de orgulho. Porque toda vez que a gente sai da zona de conforto, a gente vai se expor, a gente vai passar por uma situação onde a gente precisa ali mostrar a nossa fraqueza. Então, é melhor estar na minha zona de conforto, porque aqui ninguém vê meu erro, ninguém vê meu defeito, aqui eu já domino tudo. Então, a gente precisa entender essas manifestações de orgulho. E eu não vou falar todas aqui, porque senão no próximo devocional vocês já vão saber. Mas, assim, muitas coisas, sabe, são manifestação de orgulho. Coisas que a gente nem pensava, nem imaginava. Então, assim, autossuficiência, pensar que você dá conta de, tipo, não preciso de ninguém, eu dou conta. A pessoa quer te ajudar, não precisa não, eu dou conta. Não, daí é uma coisa simples, não é independência, não, às vezes é orgulho. Orgulho de pedir ajuda, deixar as pessoas ajudarem, entender que precisa desse apoio. Então, são situações que precisam ser tratadas. E aqui no devocional de hoje fala que a palavra de Deus nos exorta a ver o perigo do orgulho. Se observarmos, todos os homens da Bíblia que desobedeceram a Deus e caíram, fizeram isso por orgulho. E aqui ela começa a falar sobre Saul. Mas falando aqui dos homens de Deus que desobedeceram, a gente começa lá de Caim e Abel. Porque eles tinham uma missão, que era entregar uma oferta. E um vai lá e entrega a melhor oferta, e o outro, ele teve uma repreensão de Deus, ele teve um alerta. E se ele fosse humilde, o que ele teria feito? Ia lá e refazia a oferta e trazia de novo. O que ele fez? Se sentiu ofendido. O que ele fez? Se sentiu irritado, arrogante. Começou ali a entrar o orgulho. E aqui a gente percebe o quê? Que Saul, ele era um homem que foi escolhido por Deus para ser rei. Só que ele também foi orgulhoso. Em certo momento, né, ele tinha que esperar o profeta chegar para fazer um sacrifício, para fazer um momento de oferta a Deus. Ele não quis esperar porque o povo estava oprimindo. Ele, orgulhoso, foi lá e entregou a própria oferta, entregou o próprio sacrifício. E esse orgulho custou ele o trono. Entenda que o orgulho nos rouba lugares. O orgulho nos rouba posições. O orgulho
Como a pastora Joyce falou, o orgulho nos faz pagar um. Então, entenda que o orgulho tem um preço e o preço é alto. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E aqui a gente percebe que Davi, ele peca, ele erra por conta do orgulho. Ele tinha disponíveis todas as mulheres ali do seu harém, as mulheres que estavam ali disponíveis para ele. Mas o que ele faz? Ele vai lá e pede, né, a mulher de alguém que era do exército dele. Então a gente percebe aqui que entrou o orgulho na vida de Davi. Vocês estão me ouvindo? Diz amém. Coloca aí um coraçãozinho, porque deu uma mensagem aqui de bateria e eu não sei se voltou. Estão me ouvindo? Amém. E aqui também, né, a gente vem perceber que vários homens e mulheres de Deus não seguiram na sua fé, não fizeram, né, as grandes obras porque foram vencidos pelo orgulho. E o orgulho funciona na nossa vida como uma muralha, gerando cegueira sobre quem de fato estamos sendo. O orgulho, ele não nos mostra. O orgulho faz com que a gente sempre culpe a outra pessoa. Num relacionamento, eu nunca tô errada. No meu relacionamento, a culpa sempre é do meu marido. Na minha empresa, a culpa é sempre do patrão que é ruim. Nas minhas finanças, a culpa é do governo, a culpa é do Covid, da pandemia. A culpa nunca é nossa. O orgulho nos impede de enxergar nossa responsabilidade. E aqui, né, ele anula a nossa consciência de enxergar as coisas de fato como elas são, não reconhecendo a existência dele nem as consequências dele na nossa vida. E se a gente não enxergar isso, a gente não consegue eliminar. E aqui, né, no exercício de trazendo a consciência, ele vai falar assim: quando busquei ajuda, tá contando a situação dela, que ela passou por uma situação de pedido de divórcio, e quando ela pediu ajuda para não perder o casamento, né, que estava totalmente inconsciente de quanto ela era prisioneira do orgulho. E sempre que o marido dela trazia os comportamentos dela, ela relutava e no diálogo interno, ela falava que o problema sempre era ele. Que ele que era viciado em crítica, que ele não via os pontos positivos dela. Que ela era a melhor esposa do mundo e que ele que não reconhecia isso. E aqui o orgulho, ele rouba da nossa vida o direito de nos responsabilizarmos do que acontece e por isso nos impede de mudar. E o orgulho, ele se manifesta de muitas formas. Ele pode vir disfarçado de ausência de perdão, de dificuldade de reconhecer os próprios erros e de pedir perdão, autossuficiência, arrogância, que convence de que você já sabe de tudo, e dos medos emocionais, como falar em público, como de casar, como de ter filhos. Orgulho que impede de demonstrar fraqueza e de pedir ajuda. Então, durante muitos anos, ela não reconhecia que existia orgulho nela. E por conta do orgulho, ela fez um juramento na infância dela que ela nunca seria julgada por conta dos resultados dela. Então, ela sempre teria que entregar os melhores resultados. E no exercício, ele vai te questionar. Vai falar, e você? Como o orgulho entrou na sua vida? Quais são as feridas que ele prometeu te proteger? Qual é o preço que você e que as pessoas que você ama têm pagado por conta desse orgulho que existe no seu coração? Responda essas perguntas, porque ela é fundamental para o seu processo de transformação. Só a verdade combate o orgulho. Só a consciência nos coloca no lugar de cura e de libertação do orgulho. Foi a verdade e a consciência que rasgaram meu coração diante de Deus, que me permitiram reconhecer meus maus comportamentos e me arrepender. Foi a verdade me fazer pedir perdão a Deus por ter andado tanto tempo dentro da casa do Senhor sem deixar que Ele curasse minhas feridas.
Deus esperou que eu reconhecesse que estava errado no meu caráter e que eu abrisse a porta por meio do arrependimento para o poder dele entrar e começar a transformação em mim. E sem dúvida, meu maior adversário nesse caminho ainda foi e é o orgulho. Anote a seguir as suas respostas com sinceridade e reflexão. Então, você que tem o devocional, já anota nele. Você que não tem o devocional, mas eu falei para todo mundo ter um caderninho. Então, pega seu caderno e anota quando foi que o orgulho entrou na sua vida. Ah, o orgulho entrou na minha vida quando eu fui machucada, quando eu fui ferida, quando alguém disse uma palavra que me magoou, quando alguém me comparou com outra pessoa, Qual foi a situação? Quando eu fui abandonada, quando eu fui rejeitada, quando eu passei por um divórcio, quando eu passei por uma separação, quando eu passei por qual situação que deixou com que o orgulho entrasse na sua vida e que começasse a ter esses frutos negativos. A gente sabe que o orgulho traz pontos negativos, por isso a gente precisa ter consciência que temos. Por isso a gente precisa abrir nossa visão e permitir que o Senhor trabalhe em nós. Porque se nós não permitirmos, não tem como Ele trabalhar, não tem como Ele mudar, não tem como Ele transformar na pessoa que nós precisamos ser. Então, não é pra gente ser arrogante, não é pra gente ser reativa, não é pra gente ser impaciente. Nós precisamos ter o caráter de Cristo. Mas para isso, a gente precisa identificar o orgulho. Para isso, a gente vai ter que ver quais desses pontos que têm sido chave para que o orgulho permaneça. Então, eu quero que você escreva e eu quero que você ouça, um louvor, tire um tempo de oração. Eu vou fazer a oração do devocional com você, eu quero orar por você, mas não deixe de refletir sobre isso. Não deixe de pensar sobre isso, porque muitas das coisas que nós estamos colhendo hoje é por conta do orgulho. Nós precisamos reconhecer que precisamos de mudança, que precisamos de transformação e ir atrás dessa mudança. Se você está nesse devocional, você já está com um passo, mas precisa continuar na jornada, precisa continuar no processo. E o louvor de hoje é Eu Só Quero Tua Presença, do Theo Rubia. E a oração diz assim: Deus, meu Pai querido, hoje abro o meu coração, minha mente e minhas emoções para o Espírito Santo de Deus entrar colocando luz, trazendo a verdade e consciência sobre todo o orgulho que ainda existe em mim. As consequências dele na minha vida, das pessoas que eu mais amo. Senhor, quero ter a mais profunda clareza sobre o agir do orgulho na minha vida. Assim eu poderei interromper seu domínio sobre minhas emoções, meus pensamentos, minhas ações. Eu verdadeiramente me arrependo do mal que tenho causado e para que tu possas me perdoar e me conduzir para uma vida a serviço de ti e não do meu inimigo. Tire um momento para você orar, tire um momento para você meditar, para você refletir sobre isso. E eu quero orar para a gente finalizar o nosso devocional de hoje, amém? Espírito Santo de Deus, nesse momento eu quero te pedir, Pai, abre a nossa visão. Pai, nos dá clareza para identificar aonde o orgulho entrou na nossa vida. Pai, nos dá clareza para identificar aonde o orgulho vem atuado na nossa vida. Pai, nos dá discernimento para poder trabalhar contra o orgulho, trazendo verdade, trazendo clareza, trazendo humildade, porque só assim nós cada uma delas. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo cada uma delas. Sê conosco nesse devocional. Faz aquilo que é a tua vontade, o teu querer. E eu profetizo uma semana abençoada para cada uma delas. Eu profetizo uma semana de reflexão, uma semana de clareza, uma semana de entendimento. Que o mês de abril não será um mês qualquer, mas será um mês de cura emocional. Será um mês de transformação. Será um mês de mudança para a tua honra e glória. Amém? Deus abençoe cada uma de vocês.
Não deixe de estudar. Quem não tem ainda, Devocional Plenitude, me manda mensagem que eu envio o link. Dá para comprar no Shopee, na Amazon. Todo lugar que você colocar, você consegue comprar em livraria. Não é caro, ele tem um preço acessível. Pelas essas plataformas você consegue parcelar. É muito bom você ter o físico, porque você consegue marcar, você consegue escrever. Então, tire esse tempo para você entender o que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Deus abençoe, fiquem com Deus e até mais.